fala muito? Quando você fala, as pessoas prestam atenção no que você diz? E o que você diz? São assuntos importantes que ajudam os outros a entender os mistérios do mundo ou, na maior parte das vezes, são só besteiras? Nessa série de documentários, você vai conhecer os mestres do Vale do Paraíba, que aprenderam a sua arte através da tradição oral. Peraí, para começar, você sabe dizer o que é tradição oral? Tradição oral é aquela tradição contada pelas gerações, né, por boca. Eu acho que é uma história que é somente contada e que a gente não encontra em livros. Olha, eu não sei, eu acho que é alguma coisa relacionada à fala. Tradição oral é a cultura popular passada de pai para filho. Não sei, não. Tradição oral? Nem imagino, nem sei, não faço ideia. Não é nenhuma surpresa a maioria das pessoas não conhecer a tradição oral. Nem os europeus, que se achavam os mais sabidos do mundo, tinham ouvido falar nessa cultura quando aportaram na África no século XV. A África abriga a origem dos seres humanos na Terra. Nesse continente, os povos que vivem ao sul do deserto do Saara há uma maneira ancestral de receber e transmitir o conhecimento. É através da tradição oral, ou seja, da palavra falada. Usar a fala e da memória e uma das maneiras que o ser humano encontrou para armazenar sabedoria. O ser humano é um animal membro da espécie de primata bípede Homo sapiens, que em latim quer dizer homem sábio. Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades, como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a resolução de problemas. Esta capacidade mental, associada a um corpo ereto, possibilitaram o uso das mãos para manipular objetos, fator que permitiu aos humanos a criação e o uso de ferramentas para transformar o seu ambiente. Evidências de DNA mitocondrial indicam que o homem moderno teve origem na África Oriental, há cerca de 200 mil anos. Nas culturas de tradição oral, a palavra falada é considerada a origem de todas as coisas. Ela é a energia fundamental do Ser Supremo. Tudo o que ele diz é. O Ser Supremo disse: faça-se a terra e a água, façam-se os vegetais, os minerais, os astros e os animais. E assim, o mundo aconteceu a partir da palavra. Quando o Ser Supremo sentiu falta de alguém que falasse por ele, criou o primeiro ser humano. Em seguida, o Ser Supremo ensinou ao homem os segredos dos cosmos e deu a ele o título de guardião do universo e a responsabilidade de conservar a harmonia universal. Quando o homem transmitiu aos seus descendentes tudo o que ele aprendeu, teve início a grande cadeia de transmissão oral. A tradição oral na África é a mola propulsora da cultura e da civilização africana. Por quê? Porque na África tudo fala. Tudo que a gente pensa a respeito do cotidiano, das ciências da água, da terra, do ar, de práticas medicinais e muito particularmente a memória, não é? Do povo, a gente até pode dizer memória popular, ela é transmitida de pai para filho, não é? De avô para neto, geração após geração, de forma oral. O que tem muito a ver também com a questão da memória, né? A construção do conhecimento em África, ela não se dá através da palavra escrita, ou pelo menos não se dá prioritariamente, porque existem alfabetos em África. É uma forma muito ruim de você imaginar que a cultura africana, né? Embora ela seja oral, aí as pessoas começam a fazer declinações erradas, que a África é um continente que tem analfabetismo, etc. Não é bem assim. Tem alfabetos em África, mas a forma principal de condução do conhecimento continua a ser a forma oral, que abrange todos os aspectos da vida cotidiana, abrange as genealogias, abrange a história e ela responde para questões concretas da vida diária da África tradicional, particularmente. Há uma confusão generalizada sobre o que vem a ser tradição oral. De um modo geral, muitas pessoas confundem com história oral. Porque quando começaram a morrer os grandes griots do final do século XX, lá pela 1970, 1980, houve uma perspectiva muito grande de sair coletando depoimentos desses griots. E como isso era feito de gravador
e tipo depoimento, então muita gente começou a pensar que o depoimento oral fosse a tradição oral. Acontece que a tradição oral é uma matriz cultural de povos que não desenvolveram, que desenvolveram as suas capacidades sensitivas via ouvido, daí a ideia do ritmo e da música, e via a fala. Só que eles têm também uma relação de convívio muito intensa com a natureza. Eles têm uma cosmologia que a gente chama de unidade cósmica, onde o mundo humano está ligado ao mundo animal, vegetal e mineral. Na tradição oral, o falar e o escutar têm um significado muito diferente do nosso entendimento. Para começo de conversa, na cultura africana, o espiritual e o material são uma coisa só e não separados. Com isso em mente, tente compreender que o saber é um todo, que engloba conhecimento, ciência natural, religião, a arte, história e diversão. Cada detalhe do saber nos ajuda a confirmar que somos parte da unidade primordial, formada pelo Ser Supremo. É preciso muita sensibilidade e inteligência para entender essa maneira de perceber o mundo. Será que você consegue? Falar e escutar, ouvir, na cultura africana, ele tem um aspecto cultural muito forte, que não tem paralelo com a cultura ocidental, com a cultura chinesa, indiana, com as outras civilizações, enfim. Por quê? Porque o ato de falar na África é um ato que vem carregado de força vital. O africano não se entende na sua relação com o mundo sem essa associação com energias vitais que estão dispersas na natureza, estão no mundo visível, no mundo invisível. Então, o ato de falar é um ato que precisa ter muito cuidado ao ser encaminhado. Quem fala de forma errada estraga a sua língua, é um provérbio africano, por exemplo, né? Quer dizer, a palavra tem energia, a palavra tem força, ela tem o poder de criar e o poder de destruir. Os mestres da tradição oral, eles têm vários nomes, pelo menos na África do Oeste, que é onde a gente tem mais conhecimento. Porque a África, hoje em dia, eles falam 2.000 línguas e são 53 países. Então, é o maior continente, a maior diversidade cultural e a maior riqueza do subsolo e riqueza humana está lá no continente africano. Então, eles têm diferentes formas de preservação desses gêneros de oralidade. Então, tem o Doma, que é considerado o tradicionalista, o Djeli, que é um contador de linhagens de reis e de governos e de preservação de tradição, e tem o griot. O griot é o nome dado pelos franceses. Os franceses deram griot ao nome, em grande parte, do músico e aquele que cantava na rua. Mas esse termo não existe nas culturas africanas. Em o Doma, que é o tradicionalista, e o Djeli, que seria uma espécie de griot. A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. Uma única palavra imprudente pode desencadear a guerra. A tradição oral confere à palavra não só um poder criador, mas também a dupla função de conservar e destruir. Como a palavra vem impregnada de força vital, o mau uso da palavra é considerado uma lepra moral, como dizia o historiador, né, o pesquisador malinense Amadou Ampateba. Né? Você falar erroneamente, você fazer mau uso da palavra, você está incorrendo em lepra moral. Quer dizer, isso já diz tudo, né, das implicações e da força que a palavra tem. Agora, fora o aspecto simbólico, é também interessante deixar bem claro que, apesar da tradição oral ser estigmatizada como uma metodologia ou um método falho diante da palavra escrita, ela tem um grande poder de transmitir fatos reais. Né? Muitas pessoas falam, bom, a tradição oral pode ser manipulada. Bem, eu posso responder que a tradição escrita também. Né? Então, até aí não há grande dúvida sobre a possibilidade de mau uso de qualquer coisa. Não existe nada nesse mundo que seja, né, imune à má intenção. Né? Então, estamos no mesmo patamar, portanto. Agora, ela tem um grande poder de transmitir fatos verídicos. Né? Que é esse caso que eu sempre gosto de lembrar, que é da serpente que aparece nos relatos míticos dos Peus, da África Ocidental. Que é uma serpente que um historiador senegalês, Djibril Tansir Niane, foi pesquisar e descobriu que essa serpente passa no relato onde era o curso do rio Níger há 5.000 anos atrás. Quer dizer, imagina que em 5.000 anos a tradição oral
de pai para filho, dentro dos griosos contadores de história, eles repetiram exatamente como é que era o curso. Quer dizer, por aí dá para ter uma noção de como é antiga essa noção e como ela pode ser, o quanto ela pode ser eficaz na transmissão de um conhecimento. Mais do que todos os outros homens, os conhecedores tradicionalistas se obrigam a respeitar a verdade. Para eles, a mentira é pior do que um defeito moral. É algo que os impediria de desempenhar a sua função. Se por acaso eles cometessem um engano, o admitiam publicamente, sem medo. Olha, um mestre tradicionalista, ele não faz com que as pessoas o respeitem, né? Mas ele se torna respeitado, né, ao longo da sua própria atuação. Acho que é mais fácil responder assim. Ele não impõe um respeito, ele constrói esse respeito através do conhecimento memorável que eles têm. Os tradicionalistas, por exemplo, eles conhecem milhares de histórias de cor. Milhares, não é 10, são milhares de histórias. Você descobriu a origem da tradição oral africana. Fique com a gente e conheça os segredos do conhecimento transmitido de boca a ouvido. Voltamos daqui a pouco.